Pois é, aconteceu aquilo que todo mundo minimamente lúcido previa que poderia acontecer, né? A casa de apostas dizia que o Topuria era extremamente favorito, o Charles chegou a dado momento ficar com 5 de odd, depois caiu um pouco para 4.23, 4.40, dependia da casa de apostas. E para o Topuria ganhar por nocaute, estava 1.53 ontem à noite, né? Um pouquinho antes da luta. Eu falo isso porque eu botei essa aposta, né? Então, tá meio que na cara que aconteceria isso. Porém, dito isso, não só pachequismo, não só torcida, né? Tinha uma chance do Charles talvez complicar pro Topuria, né? Todo mundo falava isso. Antes de tudo, seja bem-vindo ao meu canal, se inscreve aí se você não for, deixa o like no vídeo, comenta o que você achou desse evento do UFC 317, tá? O que se pensava? Bom, o Charles, ele pode tentar enroscar um pouco o Topuria num jogo de grappling. Porque se ele for tentar trocar, a gente viu o histórico do Charles do Bronx. Ele constantemente leva knockdown, ele constantemente quando vai tentar trocar, ele acaba levando a pior, até com adversários que não vêm em boa fase. Com o Chandler, por exemplo, aconteceu isso. Com os outros adversários que ele teve antes de enfrentar o Islam Makhachev, aconteceu isso, e aí todo mundo falava, bom, os caras eles davam knockdown no Charles e eles não iam pra finalizar. O Islam, se ele fizer isso, ele vai pra finalizar e ele vai conseguir. Foi o que aconteceu. E aí foi assim que o Charles acabou perdendo aquele combate pelo título que eles tiveram. O Islam, ele derrubou o Charles, ali com, se não me engano, foi um cruzado, e aí ele foi lá pro Katagatame e conseguiu fazer o Charles dar tap out, né? Então, veja, se é um cara que ele constantemente recebe muita mão, e aí ele sobrevive, ele consegue vencer ainda a luta de um jeito ou de outro, mas recebe muita mão, há caras que quando eles acharem essa mão em você, você não vai conseguir resistir. Porque a mão deles é um pouquinho mais dura. Lembra do caso do Iri Prohaska? O Iri, ele é um cara nada ortodoxo, o Iri vai pra porrada, eu sou fã dele por causa disso mesmo, não tá nem vendo. Ele vai absorvendo de uma forma absurda. Só que ele encontrou o Poatan, que é o homem de pedra, né? E aí vocês viram como que foi. As únicas derrotas que o Iri Prohaska tem, acho que desde 2015, nos últimos 10 anos, é para o Alex Poatan. As únicas derrotas que ele tem, enfrentando uma variedade de lutadores. Sofre, leva um monte de knockdown às vezes. Beleza, mas ganha. Consegue sobreviver. Com o Poatan não deu, porque aí é um nível diferente. Se você vai absorver golpe desse cara, você não vai absorver. Na prática você vai cair. Você vai levar nocaute. Foi o que aconteceu. Levar uma pesada, levar uma mãozada, você vai cair. Então você tinha o Ilia Topuria, né? O nosso querido Elias Topeira. Era óbvio que se o Charles não tentasse mudar uma estratégia, ele ia cair na trocação. Não tem como, sabe? E na idade que o Charles está, nessa fase da carreira, dificilmente ele vai reaprender como não levar tanto golpe assim, sabe, na trocação. Não, é muito mais fácil ele ir para uma estratégia de grappling, que foi o que ele até tentou no começo ali da luta, né? Significa que se ele tentasse isso, ele venceria? Não exatamente, porque o Topuria tem base no Wesley. Tanto que quando o Charles derrubou ele, o Topuria já cai por cima, depois sobe ali no braço do Charles. Mas ali o Charles tinha mais chance, tanto que ele quase conseguiu pegar o pé do Topuria. O Topuria escapou ali depois, mostrando que é alto nível ali. Quem tentar levar o Topuria pro chão também não vai ter vida fácil. Mas naquele trançapé ali, quase que pega. Então, dessa forma, fazendo esse jogo mais pragmático, o Charles poderia, no mínimo, ser mais competitivo. Aí ele vai lá, quer trocar com o Topuria, quer ir pra loucura, faz o cara andar pra trás, encurta a distância, sendo que ele era maior, que também foi um negócio meio mal falado na última semana, né? Que, não, porque o Charles é bem maior que o Topuria. O Topuria já enfrentou caras maiores que o próprio Charles, como o Max Holloway, então isso aí é o de menos, assim, né? Eu acho que o Pimblett é o maiorzinho que ele pode pegar, né? Vocês viram a encarada dos dois ali, o Pimblett realmente é bem grandão, mas também não diz nada, tá? O cara vai ter vantagem de envergadura, mas se for encurtar a distância igual o Charles fez, vai levar uma sequência de diretos ali, não tem como, cara. O Charles estava com o supercílio aberto com 1 minuto de luta, e o Topuria nem tinha pegado em cheio ainda nele. Quando pegou em cheio, caiu ali, nocaute, acabou. Acabou, Topuria campeão.
Fiquei triste? Não, porque estava torcendo pro Topuria, por ter apostado nele, por torcer pra ele também. O cara é madridista. Estou torcendo pra carreira dele alavancar, cara. Eu gosto muito do estilão dele. E não tem como, gente. O Topuria, ele pegou o Max Holloway, que é um mestre da trocação. O cara praticamente não levava knockdown. Nocaute, então, nunca tinha acontecido. O cara foi lá e derrubou o Max Holloway. Pegou o Volkanovski, troca com qualquer um. Acabou com o Volkanovski também. Nocauteou o Volkanovski. Então, era óbvio. O Charles ia conseguir mudar isso? Não ia. Ou mudava a estratégia ou não ia. E foi o que aconteceu. E o Topuria era engraçado que ele promete e ele faz. Ele fala que vai derrubar o cara e ele derruba. E com o Charles ele falou, vai ser fácil, vou te derrubar no primeiro round e acabou. A casa de apostas falando que isso ia acontecer. E o que aconteceu? Foi lá e realmente aconteceu, né? É uma pena pro Charles, que eu acho que dificilmente agora consegue uma nova disputa de título. Eu acho que agora realmente já foi, né? Ele vinha aí de 2-2, né? Derrota pro Islam, vitória com o Dariush. Aí derrota pro Tsarukin, vitória contra o Chandler. Então ele venceu 2 nomes que estão um pouquinho mais atrás do ranking e perdeu para 2 nomes que estavam mais à frente do ranking, né? E agora ele perde pro Topuria. Pra ele ter uma nova chance, agora ele vai ter que pegar esses caras aí, o Justin Gaethje, ou uma revanche com o Tsarukin aí. Mas acho que o Gaethje e o Tsarukin eles vão acabar se enfrentando justamente porque o Topuria já fez lá a encarada com o Pimblet, né? Então o Pimblet já deve ser o próximo da vez. Ou seja, o Charles vai ter que pegar o próximo do próximo, né? Quem que seria ali o da sequência? Talvez uma revanche com o Dariush, mas seria estranho também. O Dustin Poirier já tá meio que indo embora, então acabou, né? Acabou pro Charles, acho que talvez alguns combates por dinheiro. Quem sabe ele convença o McGregor a lutar, mas aí também não. Aí é muito difícil. Acho que é mais difícil ele conseguir convencer o McGregor a lutar do que ele ter uma nova title shot, né? O resto da noite teve... Aliás, antes de tudo, essa zica aqui, né? Esse ano o Brasil tá perdendo em todos os main events, cara. Até numa noite onde o Pantoja ganhou, a gente ia falar disso. Era pra ter sido main event dessa disputa de título do Pantoja, não foi. Então a zica tá braba pros brasileiros esse ano, hein? É o apocalipse brasileiro. Você teve o Draco, né? O Davidson Figueiredo perdendo. Você teve o Robocop perdendo pro Jared Cannonier. Você teve o Carlos Prates perdendo pro Ian Gary. Teve o Miles Morales, né? O nosso Spider-Man aí, o Michael Morales derrotando o Durinho. Teve o Islam Makhachev derrotando o Moicano lá no começo do ano. Teve o Volkan derrotando o brasileiro mexicano Diego Lopes. Agora teve o Topuria derrotando o Charles e ainda teve o Poatan perdendo também pro Ankalaev, né? Tá osso, mas nesse card 217, só pra dar uma pincelada aqui, o Robocop nocauteou o Jack Hermanson de um jeito espetacular ali. É engraçado que ele tava abrindo a testa dele ali, a cabeça, né? Impressionante, ele nem tava pegando em cheio ali os golpes do Hermanson, mas por alguma razão o Robocop tava sangrando. Aí de repente o Robocop mandou ali um cruzado e o Hermanson cai duro. E aí ele deu um segundo que foi desnecessário. Ele nem pediu desculpas pelo que eu vi, né? Foi tipo, dane-se, já foi. Mas eu acho que a culpa também é desse árbitro, né? É sempre esse Herbie. Ou ele interrompe muito rápido ou ele demora pra interromper. O cara tava muito longe, era pra ele já vir empurrando já. Aí demorou 2 horas pra chegar. O juiz não veio e o Gregor falou, mano, tô nem vendo, velho. Enquanto o juiz não vir, vou seguir batendo. Mandou uma machadada, o Hermanson nem tava conseguindo levantar ali. Mas se recupera o Robocop, né? Depois da derrota pro Cannonier. Tá aí de volta. Eu não teria coragem de enfrentar esse Robocop, porque esse cara é assustador. Tá maluco. Eu se fosse do tamanho dele, eu quero dizer. Óbvio que eu, hoje, NPC, não enfrentaria ninguém ali. Bom, teve a luta aí foi a mais decepcionante dos brasileiros. O Moicano me perde pro Dariush. Derrubou minha múltipla. Minha múltipla tava Robocop, Pantoja, Topuria e Moicano. O Moicano Nossa. O primeiro round foi muito bom. Quase que ele termina no primeiro round mesmo ali. Consegue derrubar o Dariush e tal. Knockdown, ia pra cima. Eu falei, bom, ganhou o primeiro round. Acho que ele vai administrar o segundo ali, né? Jogar o Dariush pro chão. E talvez perca o terceiro, mas vai ganhar, né? Aí não, o cara acabou o gás do cara. Gastou todo o gás no primeiro round. Não fez nada no segundo. Foi dominado pelo Dariush no chão. E no terceiro, o Moicano parece que não tinha senso de urgência. Você viu o Parroupilha gritando pra ele ir pra cima. Vai, Renato, vai, Renato. E o cara não ia pro soco. Ele tava indo bem na trocação.
Aí ficou buscando o grappling, que claramente o Dariush tava melhor no grappling. E não ia, não acelerava, sabe? Parece que ele queria perder, parece que ele apostou no Dariush, por isso que ele queria perder ali. Não sei o que aconteceu com o Moicano, estou decepcionado com você, Moicano. Quase que eu botei minha casa em você de novo, porque você já fez ganhar boas apostas. Mas perdeu pro Senhor Dariush, né? Que só é 15 dias mais velho que o Moicano. Ficou feio agora, né, Moicano? Eu acho que vai cair bem no ranking aí pra uma 12ª, 13ª posição. Chances de título eu já achava que ele não teria mais, não dá tempo. Mas é uma pena, cara. Era pra ganhar do Dariush sim. Era pra ganhar do Dariush e pensar nos próximos aí na sequência. Deu ruim, né? Deu ruim. E teve o Pantoja que atropelou o Kai Kara France ali. Simplesmente os 3 rounds, fácil, fácil. Quase que ele finaliza desde o primeiro. Eu achei que essa luta ia pra decisão, né? E ele ganharia na decisão, mas não. Submissão ali mesmo, pegou o pescoço do Kai Kara France. 4 defesas já com esse título. É que teve o Demetrius Johnson, né, aí nessa categoria, então por isso o Pantoja não é um recordista dela, né? Mas não fosse isso, cara, tá um fenômeno, né? É só que ele tem pouca mídia, né? O Charles tem mais mídia, o Poatan tem mais mídia, o próprio Borrachinha, né, consegue ser mais falado aí do que o Pantoja, que é um cara mais tímido, né? Mas é mais competitivo também. E tá fazendo história aí nessa categoria. Vai pegar lá acho que Yushua lá, eu esqueci o nome dele, que lutou também nesse card. Fez uma bela luta, inclusive, com o Royal ali. Foi o Royal que ele enfrentou, né? Eu sempre confundo o Royal com o Moreno, que é os 2 filhos do Pantoja, né? E o legal dessa categoria é que dá pra sair muita porrada, que raramente os caras vão ser nocauteados, né? Eles aguentam muita porrada ali. É o oposto dos pesos pesados, que 2, 3 mãos já cai. E é isso. Parabéns aí pro Pantoja. Comenta o que vocês acharam desse card todo. Um abraço a todos e fui.